Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos. O ensino de hoje está sendo gravado, tá, amados? Porque o sinal aqui de internet não está legal, então não estou conseguindo transmitir para os irmãos ao vivo, tá? Então eu iniciei uma vez, deu corte, iniciei pela segunda, deu corte de novo. Mas não vamos deixar de fazer e cumprir a vontade do Senhor, não é verdade? Mas já é conhecido dos irmãos que todas as sextas, a partir das 20 horas até as 20h30, nós estamos aqui para aprendermos juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Amados, eu quero falar sobre a volta de Cristo. Para isso eu quero ler em Mateus 22:14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A vinda de Cristo nós encontramos na Bíblia Sagrada em 3 partes distintas, inclusive. A primeira vinda de Cristo, por exemplo, foi quando Jesus ele veio a nascer do ventre de Maria, né? Deus se fez homem, a Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto que fala sobre isso é em Isaías 9:6, é uma profecia. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías havia profetizado, mais ou menos 700 anos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É uma profecia a respeito do nascimento do Cristo, né? Do Messias. E aconteceu. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda de Cristo eu encontro em 1 Tessalonicenses 4:16 ao 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É um versículo que fala sobre o arrebatamento da igreja. É a segunda vinda de Cristo. Então, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, serão levados até os ares, a encontrar com Jesus. Nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados e levados também a se encontrar com Cristo nos ares. Dali então partiremos para as bodas do Cordeiro. Trata-se do arrebatamento, ou seja, a segunda vinda de Cristo. A terceira vinda de Cristo, nós encontramos sobre ela em Mateus 24:30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Neste texto fala da terceira vinda de Cristo. Será depois das bodas do Cordeiro, depois do arrebatamento, será depois do anticristo, tá? Ou quando então Jesus ele vai estabelecer o reino milenar. Não tem como nós adentrarmos em todos os detalhes, porque o tempo não nos permite, mas nós conseguiremos trazer para os irmãos um pouco sobre a volta de Cristo. Então, na segunda vinda de Cristo, né, apenas aqueles que serão arrebatados e aqueles que foram ressuscitados, que morreram em Cristo, e apenas esses verão a Jesus para partir para bodas do Cordeiro. Mas na terceira vinda não, diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Nesse momento é o momento em que todo olho de fato verá ali, quando ele vir ali depois do anticristo, né? Bem depois ali do arrebatamento e das bodas do Cordeiro. Então tem 3 vindas de Cristo que nós encontramos na Bíblia. A primeira, quando Jesus ele nasceu. A segunda, no arrebatamento, onde somente aqueles que foram ressuscitados e foram arrebatados verão. E a terceira, em que todos verão a Jesus ali com um grande poder, com grande glória sobre as nuvens do céu.
Mas quando se fala sobre a volta de Cristo, nós estamos falando da segunda vez. É óbvio que a primeira é uma vinda, não é uma volta, né? A segunda, sim, de fato é uma volta, é o retorno de Jesus. E é o retorno para arrebatar a sua igreja. Então nós que somos cristãos, nós sempre acreditamos na volta de Cristo e no arrebatamento. Primeiro porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito nas Escrituras Sagradas. E nós cremos, confiamos na Bíblia Sagrada piamente. Tá? Então, de fato, vai acontecer. Mas sempre nós falamos, sempre pregamos, até muitos anos atrás, pregar falando que logo Ele vem, cedo Ele virá. E sempre falando isso, e até hoje Jesus não veio. Não aconteceu o arrebatamento. Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, se falava disso, na época dos apóstolos, falava que breve Jesus viria. Até Paulo, aqui neste texto de Tessalonicenses, dá-se a entender que Paulo, ele achava que poderia ocorrer em sua época a vinda de Cristo, porque ele diz, e nós, os que ficarmos vivos, ele se inclui nisso. Então até Paulo, em dado momento, achava que poderia ocorrer em sua época a volta de Cristo, tá? Porém não aconteceu. E a Bíblia sempre dizendo que logo virá, e os pregadores sempre falando que logo Ele vem. Mas já se passaram 2000 anos e Jesus não veio. Onde fica então esse logo virá? Que breve é esse? Lá em Apocalipse 22:12 fala assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, cedo venho. Lá em Apocalipse 22:20 diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Então Jesus disse, a sua palavra diz que Ele vem logo, mas se passaram 2000 anos e não veio. Aí alguns começam a criar essas dúvidas, né? Será que Ele vem mesmo? Né? Será que esse versículo foi escrito de forma correta? Será que é real isso? Então, sou um tanto até mentiroso este verso, a um olhar humano, um olhar simples. Porque diz que cedo vem, já se passou 2000 anos e não vem, então é mentira. É isso que dá-se a entender humanamente falando. É por isso que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E se nós não estivermos firmes em Cristo, com uma vida espiritual no altar, nós não vamos compreender a Bíblia Sagrada e vamos passar até a duvidar, em dado momento, de coisas sobre a Bíblia Sagrada. Então nós temos que estar firmes, para quando a dúvida chegar, nós consigamos vencer a dúvida e continuar firmes no Senhor. Então por que disse que cedo Ele vem se Ele não veio até agora? Se passou muito tempo. O que nós precisamos compreender é uma coisa. Nem toda a Bíblia Sagrada inteiramente, ela não foi escrita para todos os povos, para todas as épocas. Existem versos na Bíblia, por exemplo, que foi escrito apenas para o povo de Israel. É óbvio que nós podemos usá-los para trazer ensinamentos e exemplos, enfim, mas foram escritos para o povo de Israel. Existem versos que já foram escritos para os gentios. E existem versos, obviamente, que foram escritos para todos os povos. Como também existem versículos que foram escritos para o povo de uma determinada época. Não se aplica à nossa época, por exemplo. Tá? Bom, eu já estou falando de exemplo, é Lucas 21, versos 5 ao 6, diz assim, ó, e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles mostraram para Jesus o templo, olha Jesus, o templo, a coluna, olha. Jesus falou, olha, vai vir uma época em que não terá pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado, tudo será destruído. Este versículo foi escrito e foi uma profecia, né, anunciada por Jesus naquela época em que ele ainda estava vivo, mas o acontecimento dele não era para aquela época, era para uma outra época. Este acontecimento de
de Jerusalém ter sido a ser destruída, né? Todo o templo foi destruído, aconteceu mais ou menos uns 70 anos depois, no período do imperador Vespasiano. Foi ele que destruiu, que comandou toda a destruição de Jerusalém, do templo. Aí se cumpriu a profecia de Jesus. Ou seja, é um versículo que foi escrito, mas não era para o povo daquela época, mas para um povo de 70 anos depois, tá? Então existem versos na Bíblia que funcionam assim. Por exemplo, eu já vi versículos da Bíblia Sagrada que foram escritos para o povo milenar, para a época milenar, pessoas utilizando para colocar em temas de campanhas de igreja, por exemplo, de congressos, ou até mesmo em folhetos. E é um versículo que não foi escrito para o povo dessa época, mas para o povo da época milenar. Enfim, existem versículos assim na Bíblia. E este verso de Apocalipse não foi escrito para o povo daquela época, de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás, mas este verso é para o povo da época do arrebatamento mesmo, porque esse cedo venho, ou em breve venho, só é verdadeiro, digamos assim, para você entender, na vida, não, melhor, vou reformular a frase. Este cedo venho e breve venho, que acontece mais ou menos, ocorre mais ou menos 4 vezes em Apocalipse, ele só é válido para as pessoas da época do arrebatamento, tá? Para a pessoa que morreu há 1000 anos atrás, este versículo não é válido. Esse cedo vem para ele, não funciona, não era para ele. É para aquele que está perto ali, está dentro da época do arrebatamento. Supondo que Jesus ele vai vir esse ano, o ano que vem, ou daqui 3 anos, não sei, uma suposição. Então esse verso, ele vale para mim e para você. Se ele vir daqui a 200, 300 anos, 500 anos, então este verso não é válido para mim e para você. Agora, como saberemos? Não tem como saber. Pode ser que este verso esteja sendo válido para a minha vida e para a sua vida. Bem pode ser que Jesus de fato venha hoje, amanhã ou depois, eu não sei. Este breve vinho, este cedo venho é verdadeiro, tá? E quando ele diz cedo venho, é uma expressão de desejo da parte do próprio Jesus, de que de fato isso venha acontecer. A vontade de Deus é que isso aconteça logo. Essa é a vontade do Senhor, tá? Então esse cedo venho é uma expressão de um grande desejo de que isso de fato aconteça. E esse é o desejo de Deus, que Ele arrebate você, a sua família, a sua casa, leve para morar com Ele na glória para toda a eternidade. Amados, então esse Jesus logo virá e tal, é fácil de compreender, olhando para isto que ora mencionamos. Mas o porquê que Cristo ainda não veio, né? Então compreendemos que Ele vem logo, tá, ok. Mas por que Ele não veio até agora? Por que Ele não veio, sei lá, ontem, há 10 anos atrás, há 100 anos, 1000 anos, não sei. Por que Ele não veio antes? Essa é a pergunta. Por que Jesus ainda não veio? A gente olha para o mundo e vê que o mundo está com uma desordem tão grande, né? Infelizmente, a gente não vê conserto para o mundo. Tudo está caminhando para a destruição cada vez mais. O que a Bíblia diz que é pecado hoje, as pessoas têm como uma coisa comum, natural. Até existem igrejas que apoiam, né, coisas que a Bíblia condena, né? Então criaram um estilo de vida que fere a santidade do Senhor, fere a vontade de Deus. E isso tem cada vez mais piorando. O mundo ele está terrível, o ser humano ele está ficando cada vez pior, cada vez mais voltado ao pecado e longe do Senhor. Então por que Jesus ele não veio até agora? Por que ele não vem logo, né? Essa é a pergunta. Bom, porque primeiramente isso não faz parte do plano de Deus. Óbvio que se fosse plano de Deus ele vir antes, ele teria vindo antes. Deus não, né? Ele nada foge do controle do Senhor. Então é plano de Deus que ele venha em determinada época, em determinado momento. Então ele não veio antes porque não faz parte do plano do Senhor.
E isto é bom, é agradável diante de Deus, diante do nosso Salvador, que Ele quer que todas as pessoas, essa é a verdade, que todas as pessoas venham a se salvar. 1 Timóteo 2, 3, 4 diz isso, tá? Diz assim: porque isto é bom e agradável a nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Sabemos que nem todos vão se salvar, mas a vontade de Deus continua sendo que todos se salvem. Então, quanto mais tempo, digamos, entre aspas, demorar para que Jesus venha, mais pessoas Ele consegue alcançar com a sua palavra, o seu evangelho. E isso ocorrerá porque o Senhor Deus, Ele escolherá, apenas os escolhidos serão salvos. Quem serão os escolhidos? Aqueles que vivem a vontade do Senhor. Então existem dois grupos de pessoas na terra: aqueles que vão ser salvos e aqueles que não se salvarão. Todos estão sendo chamados a ser salvos, a salvação, mas escolhidos para ser salvos são poucas pessoas em relação à quantidade de pessoas que Deus chama. Por isso o texto que nós lemos, tá? Então muitos são chamados, todos Deus está chamando, mas escolhidos mesmo são só aqueles que estão procurando viver a vontade do Senhor. Somente esses serão escolhidos a estar com Ele eternamente na glória, tá? O texto que nós lemos, inclusive, fala disso, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos entender e compreender isso de uma maneira melhor. Este versículo que nós lemos, Mateus 22, 14, faz parte da parábola das bodas. O que diz a parábola das bodas? Diz assim, ó, começar já do verso 2, né? Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados e mortos, e tudo já pronto, vide as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Verso 8. Então diz aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai-os para as bodas de todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí entra no verso que nós lemos: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A parábola das bodas fala do quê? O rei fez lá uma festa de bodas para o seu filho, chamou, convidou o pessoal, ninguém quis ir. Alguns até mataram os servos que foram lá convidá-lo. Então o rei falou: então sai lá, procura lá quem que vocês encontraram, os maus, não importa quem você encontrar, traga. E trouxe, encheu, né, a festa. Aqui fala muito do povo de Israel, porque o povo de Israel foi escolhido por Deus, mas rejeitaram a Deus. Então o Senhor Deus, obviamente estendendo através da promessa a Abraão, estendeu aos gentios, que somos nós, né? Todos na verdade foram chamados, mas escolhidos somente aqueles que aceitaram a vontade do Senhor. Então por isso Jesus, ele não veio ainda, porque os escolhidos, muitos dos escolhidos ainda não estão, ainda tem muita gente para ser salva, para aceitar Jesus, que fazem parte deste grupo, né, que são escolhidos por Deus. São escolhidos por quê? Porque vão se voltar a Cristo e viver a vontade dele. Então o Senhor já os escolheu, porque sabe, o Senhor sabe que eles vão
viver a vontade do Senhor. Então tem pessoas que estão aceitando a Jesus, estão se voltando a Cristo, tem pessoas que estavam vivendo uma vida mundana. Então o Senhor Deus ainda não, Jesus ele ainda não veio, não aconteceu o arrebatamento, porque o Senhor Deus ainda quer salvar muita gente, por isso ainda não aconteceu. Mas vai chegar uma época, amados, em que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o Evangelho, ele não surtirá tanto efeito assim na vida do ser humano. Será uma época em que o ser humano não vai mais querer a palavra de Deus, ele não vai querer mais se voltar a Jesus, ou alguns se voltarão a Cristo de qualquer maneira, falsamente, né? Não estarão interessados em viver uma vida com Deus verdadeira. Então, quando chegar essa época de toda essa frieza, não há mais por que esperar. Aí, obviamente, dar-se-á o arrebatamento. E uma pergunta que eu faço, uma pergunta retórica a você que está aí no lar: será que essa época já não chegou? Será que ela já não está muito próxima? Será que já não estamos vivendo essa época? É uma pergunta que eu quero que fique dentro do seu coração. Quando será a vinda do Senhor? Quando? Bom, aprendemos sobre as vindas de Cristo, né? As 3 vindas. E aprendemos o porquê que Jesus disse que voltaria logo e não veio até hoje. Temos a resposta disso. E aprendemos sobre o porquê Cristo ainda não voltou. Agora, uma outra pergunta que eu faço, que estão na mente, no coração de muita gente: porque quando será a vinda do Senhor? Quando isso ocorrerá? Amados, lá em Mateus 24:36, na sua Bíblia está escrito assim, provavelmente na sua Bíblia esteja escrito assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Filho aí na sua Bíblia está com F maiúsculo, fala dele mesmo, né, de si próprio, e somente o Pai e sabe quando isso vai acontecer. Aí entra a seguinte indagação: mas espera aí, como Jesus pode dizer que nem ele sabe, se ele é Deus? E Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então, se Jesus, ele é Deus, ele é onisciente, sabe de tudo, como ele não sabe quando será a sua vinda? Este versículo, ele foi escrito em algumas traduções, a Revista Atualizada, a Revista Corrigida, provavelmente a tradução que você tem no lar, já que são as traduções mais usadas, vai estar escrito dessa maneira. Mas este verso, em outras traduções, como na que eu tenho aqui nessa noite, está escrito assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então ele não fala, essa tradução não fala que nem o Filho sabe. Este verso 24:36, quando se fala nem o Filho sabe, este texto ele não existe dentro das escrituras gregas originais, tá? Ele foi colocado posteriormente durante as traduções para a melhor compreensão do versículo. Ele não existe esse pedacinho. No outro texto, no caso da Bíblia, outra tradução, que diz nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai, este é o texto mais fiel. A tradução que eu tenho aqui, que fala em Mateus 24:36, que não fala a respeito do Filho, que nem o Filho sabe, é uma tradução mais fiel. Ela veio direto das cópias do grego original do Novo Testamento. A tradução, na verdade as cópias, são as cópias em grego mais fiéis que existem, mais próximas àquilo que de fato os apóstolos escreveram, tá? Chega mais próximo a que os apóstolos escreveram, tá bom? Então, o melhor verso, a melhor compreensão deste verso
seria que nem os anjos e nem Deus sabe. Aliás, perdão, nem os anjos, nem os homens, ninguém sabe, mas apenas Deus. Ok? Obviamente que Jesus, sendo Deus, ele também sabe. Agora você pergunta, mas por que então que eles colocaram dentro desta interpretação, dessa tradução, nem o Filho? Eu repito, para melhor compreensão do versículo, está querendo deixar caracterizado que Jesus, homem, o homem, Jesus homem, ele se fez homem, ele não tem nada a ver com arrebatamento. Jesus homem, não. Ele seria morto, crucificado, ao terceiro dia ele seria ressuscitado, ressuscitaria. Aí então esse Jesus ressuscitado tem a ver com o arrebatamento, tá? Então por isso foi colocado esse nem o Filho, para você entender que o Jesus homem que estava falando ali não tinha nada a ver com arrebatamento, tá? Então ele como homem, não, mas ele virá de fato como Deus, não virá como homem. Jesus viesse como homem, eu não me espantaria que as pessoas tentariam crucificar ele de novo, né? Se voltaria contra ele. Então ele não vem como homem, ele veio como homem, mas ele vai vir como Deus mesmo, né? Ele veio como cordeiro, a Bíblia diz como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas ele virá como leão da tribo de Judá mesmo, né? A Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco, roupa de linho puro, salpicada de sangue, e sobre o seu manto, em sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Amém? Então, quando será? Ninguém sabe, apenas Deus sabe.